O grupo 3A é formado pelos cátions alumínio, ferro 3 e cromo 3. Então, agora nós vamos fazer a separação de uma solução contendo a mistura desses cátions. Vamos adicionar cerca de 2 ml em um becker. Em seguida, nós vamos adicionar cloreto de amônio sólido para preparar um tampão que é necessário para essa reação. Esse reagente precisa estar dissolvido no meio para que exerça sua função tamponante. Então, após a adição, nós vamos levar a um brando aquecimento para facilitar a dissolução. Percebam que não está completamente solúvel. Ela vai levar para o aquecimento. Agora sim, podemos adicionar o outro reagente para formar o tampão, que é o hidróxido de amônio, 6 mol por litro. Percebam que vai começar a ocorrer a precipitação dos cátions do grupo 3A, por causa da formação dos hidróxidos de cada um deles, alumínio, ferro e cromo. Percebam que esse precipitado é bastante denso, bastante pegajoso, principalmente por causa do precipitado de ferro, que é gelatinoso. Então, por vezes, fica até difícil de filtrar essa mistura. Se você estiver nessa situação, pode adicionar um pouquinho de cloreto de amônio em solução que vocês têm disponível para dispersar um pouco o precipitado no meio. Olha como é que é bem grosso. Se dispersar um pouquinho com cloreto de amônio, o volume aumenta e fica um pouco mais fácil de fazer a filtração na etapa seguinte. Vamos filtrar então para separar o precipitado do resto da mistura, né? Se fosse uma mistura que contivesse cátions de todos os grupos, teria os cátions dos grupos seguintes. Como não é o caso, o filtrado não interessa para a gente. Sempre com o auxílio de um bastão de vidro para guiar o sólido para o centro do papel. Percebam que o escoamento do líquido é lento, ó, porque ele é bem difícil de filtrar quando está com essa característica desse precipitado. Vamos lavar com cloreto de amônio em solução. Então, aproveitando aquele becker ali que está ainda com bastante resíduo, vamos lavar dentro dele para carregar um pouco mais do precipitado e lavar o que está contido também no papel de filtro. Esse procedimento faria com que cátions de grupos seguintes, se fosse o caso, sejam eliminados por filtração, né? Seriam seguidos ao filtrado. Agora a gente descarta o filtrado, que não interessa para a gente nesse caso, e vamos fazer o carreamento do precipitado para um becker. Furando o papel de filtro com bastão de vidro. Ela vai utilizar o funil como guia, mas mais uma vez eu ressalto que isso não é o melhor procedimento.
ainda mais com um sólido pegajoso do jeito que é esse. Vamos carrear com água destilada, jatos fortes, para permitir que seja transferido de maneira eficiente, né, o sólido que está retido para o becker. Até usou um pouquinho o bastão ali para auxiliar. Agora, o precipitado carreado, nós vamos adicionar hidróxido de sódio, 6 mol por litro. E aí vai ocorrer as seguintes reações. O hidróxido de alumínio e de cromo vão ser complexados com esse íon hidroxila extra que está sendo colocado e vão ser dissolvidos. Em seguida, nós vamos adicionar peróxido de hidrogênio e vamos levar para aquecimento. Percebam que o sobrenadante ficou amarelo por causa da formação do íon cromato. Isso indica a presença de cromo na mistura. Agora ela vai ser filtrada para separar o precipitado que restou. Então já dá para ver bem aí a coloração amarelada, mas vai ser mais perceptível ainda depois da filtração. O hidróxido férrico continua precipitado. Lembrem-se que ele não é capaz de formar o íon complexo com OH-. Então, o filtrado contém o íon complexo tetrahidroxialumínio, além do cromato, que confere essa coloração amarelada à solução. A identificação do cromo ela pode ser confirmada apenas pela formação do íon cromato, ou nós podemos fazer um teste confirmatório adicional a partir da conversão do íon cromato a ácido percrômico. Nós não vamos mostrar aqui, mas exatamente igual foi feito lá nos ensaios específicos. É só vocês darem uma olhada. O alumínio ainda precisa ser identificado corretamente, porque não tem nada naquela solução ali que indique visualmente que ele está presente. Então, nós vamos transferir uma alíquota do filtrado para um tubo de centrífuga, cerca de 1 mililitro, e nós vamos acidificar um pouquinho o meio, de maneira bastante branda, para que o íon OH- que forma o íon complexo seja consumido e volte-se a formar o hidróxido de alumínio sólido. Okay? Então, nós vamos utilizar cloreto de amônio para isso. O tubo de centrífuga foi usado porque nós adicionamos o reagente na forma sólida, então é mais fácil utilizar esse tubo porque tem uma boca mais larga. Só tomem cuidado para não confundir o cloreto de amônio adicionado com o precipitado de hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio é coloidal, ele é bem característico, se vocês observarem. Olha só, o cloreto de amônio não fica com essa característica. Então foi formado hidróxido de alumínio com esse procedimento. Poderia ter sido utilizado algum outro ácido também para isso, que já estivesse em solução. Não tem problema. Agora nós vamos identificar o ferro de maneira confirmatória. Então, vamos retirar um pouquinho do precipitado, que está retido no papel de filtro. Nós podemos fazer isso com o auxílio de um bastão de vidro. É só sujar um pouquinho a ponta e transferir para um vidro de relógio. Tem que ser o vidro de relógio? Não necessariamente. Você poderia fazer isso em qualquer vidraria. Poderia ser um tubo, poderia ser uma cápsula, poderia ser
um Becker. Eu prefiro fazer no vidro de relógio, que eu acho que fica mais visível. O tubo é o pior que pode ser feito, porque é muito difícil adicionar o sólido no tubo sem sujar tudo, tá? Então, nós fizemos um ensaio aí com tiocianato, para formar o íon complexo, que tem coloração avermelhada. É bastante característico para o ferro, esse ensaio. E, alternativamente, pode ser feito um outro ensaio, que também confirma ferro, mais uma vez adicionando-se o ácido para dissolver o precipitado, o hidróxido, né? Deixar o ferro livre em solução novamente. E aí, adição do ferro cianeto, que vai levar à formação do precipitado de ferro cianeto de ferro 3. Dá para ver melhor esses resultados do que naqueles ensaios que a gente fez na placa de toque, tá? Eu prefiro até fazer no vidro de relógio mesmo.